Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre ciência e vacinas com um super convidado. Boa noite, como vocês estão? Só falando o roteiro dessa live, antes de eu chamar aqui o Gustavo, a gente vai fazer uma introdução sobre o trabalho da Anvisa. Vamos falar das vacinas que já foram aprovadas e as perspectivas de novas vacinas. Deixa eu já chamar aqui ele. Obrigada, Gustavo, por aceitar o convite. Só contando a história dessa live, eu fiquei, felizmente, assim, bem feliz em ver a reunião da Anvisa, todo o rigor científico que vocês adotaram, toda a ética que vocês tiveram de apresentar isso aberto ao público e de explicar passo a passo. Foi uma aula de ciência para a gente, por isso que eu resolvi te convidar. Queria te agradecer por ter topado falar para os meus seguidores sobre isso e te agradecer pela inspiração, porque foi uma esperança que veio para nós, porque tá tudo tão complicado e ver uma pessoa de um alto cargo, com tanta ética, assim como todos da Anvisa, me motivou bastante. Tenho certeza que motivou todos que estão aqui assistindo. Então, obrigada por isso, obrigada por também se preocuparem em salvar nossas vidas, né? Eu que agradeço e sempre que tem oportunidade de esclarecer a população e trazer mais informação sobre a atuação da Anvisa, eu acho super importante, porque a gente sabe que a gente está num momento de bastante dúvidas, bastante incerteza sobre o funcionamento da ciência, sobre o que é verdade, o que não é, quão confiança eu posso ter nos produtos, então acho super importante isso. Assim, obrigado pelo espaço. Imagina, eu que agradeço. Aí a gente montou um roteiro, né, Gustavo, falando um pouco sobre a atuação da Anvisa no início, sobre como é ter um cargo na Anvisa, depois a gente vai falar sobre as vacinas já aprovadas e mais para o meio, para o final da live, a gente vai falar sobre as perspectivas de novas vacinas, que tem muitas dúvidas sobre isso. Então, vai ser no esquema entrevista, então eu queria começar te perguntando, como que foi sua trajetória antes de chegar na Anvisa? Tenho muitos profissionais da saúde e alunos me assistindo. Então, se alguém um dia quiser trabalhar com vigilância em saúde, o que precisa ser feito? Como que foi essa sua trajetória? Conta para o pessoal. Bom, eu sou farmacêutico, eu me formei lá na USP de Ribeirão Preto e durante a graduação eu ainda tinha muitas dúvidas sobre que caminho seguir. A USP de Ribeirão Preto é muito focada em pesquisa, eu fiz iniciação científica e ali eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com pesquisa e com a atuação mais nessa área. Depois eu tenho o estágio obrigatório, né? E aí no estágio obrigatório eu acabei indo para a indústria farmacêutica. Trabalhei 2 anos em indústria farmacêutica, lá em Anápolis, uma indústria nacional de genéricos. E depois, lá na indústria, eu já comecei a trabalhar com a parte de assuntos regulatórios. Na verdade, nem tinha esse nome na época, mas era já mais ou menos o que era a proposta de preparar informações, dossiês, reunir dados para submeter para a agência reguladora. Então, aí que era a Anvisa, né, tinha acabado de ser criada, eu sou da época que a Anvisa fez, inclusive a Anvisa faz hoje 22 anos, e isso foi lá para 2002, por aí. Aí eu trabalhei 2 anos na indústria farmacêutica e depois fui para a Anvisa. A Anvisa, na verdade, nem tinha concurso na época, a Anvisa tinha sido criada recentemente e as pessoas eram consultoras. Elas ganhavam uma bolsa, como se fosse uma bolsa, não tinha os direitos trabalhistas, mas era mais ou menos assim, um esquema de bolsista para trabalhar lá. Eu fui, e aí 2 anos que eu estava lá, teve o concurso. Aí eu passei o concurso e acabei trabalhando como servidor efetivo. Então, estou desde 2005 como servidor efetivo lá da agência. Para entrar na Anvisa tem que ser concurso agora, não existe outra forma de entrada, a não ser alguns contratos pontuais para fazer alguns serviços específicos. Mas os especialistas são os servidores de carreira e a gente já teve 2 concursos aí, um em 2005, 2004 para 2005 e outro 2014 para 2015. Eu espero que a gente não espere mais 10 anos para ter outro concurso, né? Estamos na expectativa de novas vagas aí em breve.
Ah, que legal. E conta para o pessoal, eu como fisioterapeuta conheço bastante o papel da Anvisa, porque a Anvisa também regulamenta nossas práticas, todo o funcionamento de clínicas e tudo mais. Mas muita gente que está assistindo não conhece, né? A Anvisa se mostrou mais para o público geral agora com as vacinas. Conta qual que é o papel da Anvisa na sociedade, o que que vocês regulam além das vacinas. Eu acho importante para o pessoal conhecer. A Anvisa é um órgão de regulação, e isso significa na prática que a responsabilidade da Anvisa é determinar as normas e os requisitos para aprovação de produtos e serviços relacionados à saúde. Então, isso é um mundo muito amplo, né? Tem desde medicamentos, que é a área que eu trabalho, então os medicamentos, as vacinas, mas também tem cosméticos, saneantes, produtos para a saúde, né? Como você mencionou, produtos para a saúde, serviços como, por exemplo, a rede hospitalar, as regras para autorização e funcionamento de hospitais e outros serviços de saúde. Também controlamos, como agência reguladora, portos, aeroportos e fronteiras. Então, a entrada de qualquer um desses produtos que são considerados produtos regulados também são objeto de ação da agência reguladora. E a ideia, então, por ser um órgão federal, é o órgão que define quais são os mínimos, os requisitos mínimos para se fazer, para se produzir ou para se comercializar ou para se utilizar esses produtos. Então é nesse sentido que a agência trabalha. Tá, e a Anvisa também fiscaliza, não fiscaliza? Por exemplo, se alguém subir um site falando que tem um remédio para... Eu vi uma vez uma entrevista sua, um remédio para ficar mais inteligente. Vocês também fiscalizam também isso, não? Isso mesmo, além de regular, ou seja, definir quais são as regras para se utilizar e para se produzir, também uma função é fiscalização, que é justamente isso, é verificar se esses produtos estão seguindo essas normas e também se não há, no caso da propaganda, né, que você está mencionando, é isso, né? A gente não pode, nenhum medicamento pode ter propaganda ou nenhum produto pode ter propaganda se não for conforme as regras definidas pela Anvisa, né? Pode ter propaganda, mas tem uma série de restrições no caso de medicamentos e, claro, se for propaganda enganosa, aí já passa, além da Anvisa fiscalizar, passa para outras esferas criminais, né? Uhum. E a Anvisa, acho que deu para perceber nesse caso da vacina que a Anvisa é uma agência independente, né? Apesar de ser uma agência do governo, ela é uma agência independente, porque tinha essa polarização com várias opiniões sobre as vacinas e vocês foram bem rigorosos assim do ponto de vista científico. Acho importante falar isso, né? Que vocês são uma agência independente. Sim, porque na lei de criação da agência já se definiu que o órgão seria de Estado e não de governo. É importante fazer essa separação. O governo é quem está no poder no momento. O Estado é a estrutura, a máquina do país que independe de quem está no governo no momento. Então, para garantir isso, a lei que criou as agências, isso não só a Anvisa, mas todas as outras agências também, como a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, de telecomunicações, todas essas são independentes, o que significa que elas têm uma autonomia administrativa e financeira. Os seus diretores são diretores indicados pelo presidente da República, mas sabatinados pelo Poder Legislativo. Então, tem os dois poderes aí decidindo sobre quem são os diretores da agência. E eles têm mandato fixo. Então, por isso que independe se trocar de presidente, etc., eles continuam lá com esse mandato. Então, isso traz uma certa autonomia. E eu acho que é o que bem que você falou, Layali, que, na verdade, ali no domingo foi uma representação do que é o nosso trabalho, na verdade, né? O foco da agência é o foco técnico. Para poder dizer se um produto pode ou não ser utilizado, se uma empresa, uma fábrica está ou não adequada, os requisitos não são requisitos políticos, são requisitos técnicos que são alinhados com outras agências reguladoras, né? A Anvisa é uma agência muito reconhecida internacionalmente, inclusive, faz parte dos principais fóruns de harmonização de requisitos internacionais, então isso faz com que o reconhecimento que a gente tem aqui no Brasil com a nossa agência seja muito grande. Legal, bacana. E falando sobre as vacinas, como que foi o fluxo? Antes
das vacinas serem testadas, eles submeteram os laboratórios um projeto para vocês, certo? Vocês aprovaram antes desse projeto para depois eles pedirem o uso emergencial. Então, explica para o pessoal como é que funcionou desde lá do início da pandemia, onde já começou essa pesquisa das vacinas, que vocês já se programaram. Conta mais detalhes sobre isso, por favor. Desde o começo da pandemia, a gente viu que a gente ia precisar fazer uma série de ajustes, né? Ajustes. A gente começou reuniões com agências, com as outras agências reguladoras, que são nossos pares em outros países, quinzenais, e a gente sabia que iríamos ser cobrados por respostas rápidas, mas não poderíamos abrir mão de requisitos técnicos e regulatórios para que se pudesse liberar vacinas. E a gente sabia que o desenvolvimento clínico de uma vacina, ele costuma demorar muito tempo, mas porque muitas vezes é parte do zero, né? Então, a gente sabia que de diversas maneiras a gente iria ter que estimular uma celeridade por parte dos desenvolvedores, senão a situação de pandemia poderia se alastrar muito mais, né? E por muito mais tempo. Então, lá no começo, nós começamos a nos preparar, tanto externamente com essas reuniões com outras agências, mas também internamente. Nós começamos a formar um comitê, que é o comitê que está presente até hoje, de especialistas dentro da agência, que iam ser responsáveis por avaliar essas propostas e esse desenvolvimento de vacinas, né? Esse comitê é composto por especialistas de formação múltipla, né? Então é multidisciplinar, então a gente tem farmacêuticos, médicos, estatísticos, bioquímicos, biólogos, etc. Diferentes visões para que se pudesse, então, ter uma celeridade nas respostas assim que elas fossem enviadas. E aí a gente começou a receber os pedidos para realizar estudos aqui no Brasil, então, lá no começo da pandemia. O Brasil foi escolhido para realizar estudos clínicos por diversos motivos, mas motivos bons, por exemplo, o fato da agência reguladora ser uma agência reconhecida e que daria respostas rápidas para esses pedidos, porque a gente se organizou para dar respostas em 72 horas, o que é bem desafiador no caso da pandemia, mas também porque a gente tinha uma estrutura de pesquisa aqui no Brasil que era importante, que estava bem estabelecida. Isso é o lado positivo, mas o lado negativo é porque a gente tinha um número de casos muito grande. E para testar as vacinas, para testar a eficácia da vacina, era preciso ter casos de contaminação, casos graves, etc. Então, esses foram os motivos que levaram as empresas a vir fazer esses estudos aqui. E a gente, na nossa avaliação, então, a gente olhava assim, 4 principais aspectos. A gente olhava para decidir se esse estudo poderia acontecer no Brasil. O primeiro aspecto que a gente olhava era justamente a questão dos estudos que já tinham sido realizados. Os estudos que vieram para o Brasil eram estudos que a gente chama de fase 2/3, que são estudos que são mais avançados, né? Fase 2 é o estudo exploratório, fase 3 é o estudo confirmatório, mas esses estudos acabavam vindo juntos para que se pudesse ter uma resposta mais rápida. E esse estudo é chamado de adaptativo, se adaptava à medida que novos dados eram gerados. A gente começou, então, a avaliar, primeiro, os dados de segurança, porque é fundamental saber se existia segurança nessas vacinas para que elas pudessem ser testadas em humanos aqui no Brasil. A gente precisou olhar também o próprio estudo como foi planejado. A maioria dos estudos que a gente aprovou foram estudos que eram controlados por placebo. Isso significa que metade da população tomava vacina, metade tomava placebo. A eficácia dessa vacina é a comparação desses dois grupos para verificar se eles são... se o grupo que tomou vacina ficou mais protegido do que o grupo que tomou placebo. E a gente olhava também o que a gente chama de boas práticas clínicas, né? Porque os estudos, para acontecer, para os estudos serem confiáveis, para os estudos trazerem resultados para a gente precisava saber que eles iam ser realizados em condições de rastreabilidade, ou seja, em condições de trazer, de que fosse possível nós, como avaliadores, como inspetores, pudéssemos resgatar aquele dado e saber que ele é real. Então, basicamente, foram esses aspectos que nortearam a nossa decisão. E aí a gente teve, então, lá, a partir do meio do ano passado, a gente começou a ter a aprovação. Foram 4 estudos aprovados aqui no Brasil. Então, Coronavac, vacina de Oxford,
vacina da Pfizer e vacina da Janssen. Desses 4, só a da Janssen que ainda está pendente de apresentar dados de eficácia interina, ou seja, dados que mostram que elas já funcionam. O resto já terminou ou já pelo menos fez análises interinas. Então, esse foi o cenário que a gente viveu assim, de estudos aqui de vacina. Ah, legal. E eu recebi muitas perguntas perguntando justamente desse desenho experimental, né, dos ensaios clínicos. Então, as pessoas têm muita dúvida se as vacinas são realmente seguras, porque foram feitas mais rápido do que em outras situações, né? O que eu sempre respondo é o seguinte: imagina o mundo inteiro pesquisando uma coisa só. É mais rápido, né? Porque são muitas cabeças pesquisando. É diferente de uma doença negligenciada. Como que você poderia explicar para o pessoal, complementar isso, para que as pessoas se sintam seguras, né? E vejam que não é porque foi feito um desenho adaptativo e mais rápido que a vacina pode trazer algum risco para quem tome, né? Então, o que você tem a comentar sobre isso? Esse ponto é super importante, gera muita dúvida mesmo. Bom, o fato de ser rápido não significa que se abriu mão de qualquer critério de segurança. Esse é um ponto, assim, chave principal para que as pessoas entendam. A segurança, principalmente segurança de vacina, que costuma ter seus efeitos mais graves nos primeiros 2 meses, isso foi caracterizado e esse mínimo de acompanhamento é o tempo necessário para se ter qualquer aprovação de uso emergencial. Então, os 2 primeiros meses de segmento, que a gente chama, né, os 2 meses após a última vacinação, é fundamental para a gente ver qual é o perfil de segurança. E isso aconteceu em todas as fases do estudo. Então, esse ponto é principal e importante. Quando a gente junta fases, como foi o caso dos estudos adaptativos de vacina, quando a gente junta, por exemplo, a fase 2 com a fase 3, o risco maior é da própria empresa. Porque da empresa que está investindo em realizar esse estudo. Porque existe um risco de não dar certo. O risco é não mostrar a eficácia e aí a vacina tem que ser descartada. Por quê? Porque o estudo de fase 2 é um estudo exploratório. Então, vou pegar um exemplo da vacina de Oxford, que eu tenho mais na minha cabeça aqui. A gente aprovou inicialmente o estudo fase 3 aqui na vacina de Oxford com uma dose na população de 18 a 55 anos. Enquanto esse estudo começou aqui no Brasil, automaticamente, paralelamente, esse estudo de fase 2 estava acontecendo lá no Reino Unido. Esse fase 2 que estava acontecendo lá estava testando a possibilidade ou se existia algum ganho de colocar uma segunda dose da vacina. Se isso ia aumentar o perfil de imunogenicidade, se isso ia aumentar a proteção da vacina. Quando esse resultado saiu mostrando que sim, valia a pena colocar uma segunda dose, o estudo aqui do Brasil teve que ser adaptado. Isso gerou mais investimento da empresa, precisou se reorganizar o estudo que estava acontecendo aqui. E assim que a gente vê que o problema não é juntar a fase 2 com a fase 3. A grande questão é o desafio e o recurso, o investimento que a empresa vai ter que fazer para ter essa resposta. Num cenário que não é de pandemia, é muito mais fácil você testar vários fase 2, ter isso bastante exaustivamente testado para ir para um fase 3 já com muito mais certeza de como que vai ser o regime, como que vai ser a maneira de usar essa vacina. Então, esse é um aspecto. E outro aspecto que você mencionou, Lely, que eu acho importante destacar, é que você falou, né, essa questão de, no contexto de pandemia, o mundo inteiro querendo isso. Isso é importante e teve uma outra questão que foi o fato de que as tecnologias que foram empregadas para essas vacinas contra a Covid são tecnologias que são conhecidas para outras doenças. Vírus inativado, vírus vetor ou mesmo RNA são propostas ou são ideias para se desenvolver vacinas que não partem do zero. Diferente de um fármaco, que muitas vezes de um medicamento que você tem que partir de várias moléculas, você tem que sintetizar, de cada 10 mil moléculas que são sintetizadas, uma vira um medicamento. No caso da vacina, você já parte de pressupostos e de ideias que o conhecimento da ciência já evoluiu bastante. Então, por isso que antigamente demorava muito tempo para desenvolver uma vacina, mas agora a gente já tem um conhecimento maior. E tudo isso ajuda a ter um desenvolvimento mais rápido. As pessoas ficam com muita dúvida porque elas não conhecem a fundo esse mundo da ciência. Então, ciência é construção. Eu sempre falo, se alguém já construiu metade da casa antes, você vai lá e completa. Você adapta, fica muito mais rápido. Então,
isso tem gerado muitas dúvidas, muitas fake news. Achei importante a gente comentar por conta disso. E aí, já que entrou nesse assunto dos medicamentos, também gostei muito que na apresentação vocês falaram sobre isso, que por enquanto não tem medicamentos que são comprovados para terapia precoce. É importante a gente falar isso, né? Porque também foi uma polêmica bem grande sobre isso. Tem muitas pessoas que têm dúvida, tem muitas pessoas que me escrevem que estão tomando. Então é importante que a gente fale isso para as pessoas não tomarem nada que não foi aprovado pela Anvisa, porque é uma segurança que a Anvisa dá. Comenta um pouco sobre isso, sobre essa terapia precoce que vocês comentaram na apresentação. Pois eu queria deixar claro aqui que a Anvisa, ela atua alterando ou aprovando bulas de medicamentos. E a bula do medicamento é a que diz como esse medicamento deve ser utilizado e para que ele deve ser utilizado. Então, para que a gente possa, como agência reguladora, incluir uma indicação na bula de um medicamento, a gente precisa ter resultados de estudos clínicos de padrão ouro, ou seja, estudos clínicos que realmente são confirmatórios, estudos que seguem o rigor científico e técnico necessário que as agências reguladoras determinam para que se possa ter uma conclusão segura de que realmente aquela indicação funciona, aquela molécula vai servir para aquele tratamento ou não. A Anvisa aprovou diversos estudos clínicos para moléculas com o objetivo de enfrentar a Covid, né? Tanto moléculas novas, que não existiam e que foram sintetizadas ou que foram criadas para isso, quanto moléculas que já existiam. Moléculas são as substâncias ativas, né? As substâncias ativas dos medicamentos que eram indicados para outras doenças e que foram testadas com a aprovação da Anvisa para a Covid. A gente chama isso de reposicionamento ou inclusão de nova indicação. Quando você tem um medicamento que já é indicado para uma coisa e você quer incluir uma indicação nele. Nos resultados desses estudos, até o momento, nós não temos nenhuma evidência de que essas moléculas servem para tratar Covid. Então a gente tinha lá diferentes abordagens, né? Tinha moléculas ali que se mostravam com efeito antiviral, ou seja, molécula que inibia a replicação viral. Quando a gente viu o resultado in vitro, ou seja, nos modelos celulares, esses resultados eram bons, eram positivos. Mas quando isso foi para o humano, esse resultado não se reverteu numa eficácia das moléculas. Então, por isso que não foi possível concluir nenhuma informação desses estudos que nós aprovamos e nenhuma empresa pediu para incluir esse dado em bula. Então, esse é o ponto que eu queria falar da parte da Anvisa. Mas é importante também deixar claro, Laeli, que é o seguinte, existe uma prerrogativa legal da profissão médica e dos prescritores que eles podem, com base em evidências, com base na experiência prática, com base em outros tipos de observações que não as dos estudos clínicos, eles podem prescrever medicamentos off-label, ou seja, não tem a indicação em bula, mas eles podem prescrever se eles tiverem um racional, se tiverem alguma observação da prática, etc., que o medicamento possa servir. A prática do off-label é uma prerrogativa em que o prescritor tem que falar com a pessoa, com o paciente, dizendo, olha, essa indicação não está em bula, eu entendo que você pode usar isso baseado em tais e tais observações que eu vi, ou tais e tais informações, e a pessoa que está tomando tem que estar muito ciente disso. Ciente que não teve estudos controlados, a Anvisa não colocou na bula essa indicação. Quais são os riscos de eu tomar isso sem estar em bula? Muitas vezes esses riscos são desconhecidos. E a pessoa tem essa prerrogativa de tomar. Então, assim, a Anvisa ela não impede a prática off-label. Mas é importante esclarecer que a Anvisa só coloca na bula quando realmente tem evidências robustas, científicas, que suportam essa decisão. Então, esse é um assunto polêmico justamente por isso, porque é um assunto complicado de entender, né? Sim, e eu acho importante você falar isso, porque muitas pessoas pensam que quando tem um estudo,
significa que funciona, mas tem muito estudo de baixa qualidade, que não é padrão ouro, como você comentou. Então tem que ver como esse estudo foi feito, tinha grupo controle, foram excluídas pessoas, por qual motivo? Um dos problemas do estudo da cloroquina foi esse, os próprios autores assumiram numa carta ao editor que eles excluíram as pessoas em que a cloroquina não funcionou. Então, como que eles excluem isso? Isso está publicado. Então, é importante falar para as pessoas que não é porque tem um estudo que serve, tem que ser analisado. E vocês fizeram isso com estudos das vacinas, vocês recalcularam toda a taxa de eficácia que cada um dos laboratórios apresentou para ver se era aquilo mesmo. Eu fiquei impressionada, muita gente achou que 10 dias era muito tempo, eu fiquei impressionada, porque geralmente a gente recebe um retorno de um artigo 2 meses depois, 3 meses depois, é uma coisa demorada recalcular tudo. Então, na verdade, eu acho que é porque as pessoas não conhecem muito ciência e como é feito. Foi muito rápido, não sei, até uma curiosidade, se vocês ficaram noites em claro, mas imagino que tem uma equipe bem grande para recalcular isso, para verificar, enfim, como é que foi isso, esse recálculo? Pois é, esse é um ponto super importante de destacar e que foi motivo de muito orgulho da minha equipe, meu por parte da minha equipe, porque a gente tinha, assim, deslocado uma quantidade de especialistas que nunca é suficiente, né? Quanto mais, melhor. Mas a gente mobilizou uma quantidade de especialistas aí, em torno de 20 e poucos especialistas, que se dividiram, e aí realmente esse trabalho foi um trabalho hercúleo, um trabalho que levou jornadas de 18 horas por dia. A gente ficou discutindo e debatendo durante noites, madrugadas, manhãs, porque a gente sabe que o trabalho de recalcular, o trabalho de confrontar as alegações que o pesquisador está trazendo é um trabalho denso, um trabalho complicado, um trabalho de mexer com dados, com informações, muitas informações, né? Dossiês gigantescos de 10 mil páginas, que a gente precisa achar as informações ali, sistematizar aquilo. Então, foi um trabalho bastante desafiador, sim, e foi motivo de orgulho quando a gente conseguiu apresentar ali no domingo. O que eu apresentei ali no domingo foi 1%, né, do que é realmente o trabalho da análise pormenorizado ali, mas busquei focar nos pontos críticos, nas principais alegações, porque é um trabalho bastante complexo. Então, eu acho que realmente a gente recebeu muitas críticas, 10 dias equivale a 10 mil mortes, vocês precisam liberar isso e tal. E eu acho que quando a gente consegue, então, mostrar para as pessoas que se não tiver uma agência reguladora olhando para esses dados, capaz de acessar esses dados brutos e poder recalcular, confrontar, nós podemos estar numa situação de total vulnerabilidade, em que o pesquisador fala, não, a eficácia é tanto, e todo mundo tem que acreditar. Por mais que, claro, são instituições sérias, são instituições de pesquisa, precisa ter esse olhar de fora, esse olhar do regulador, para que possa ter essa contestação. Isso acontece, a ciência é assim, né? Não basta um cientista alegar, descobrir a cura, descobrir isso. Se não tiver os pares olhando, verificando se chegam no mesmo, reproduzindo o método, verificando se realmente aquele método é válido, se confrontando isso não é ciência. Então, por isso que foi muito importante esclarecer esse ponto. Legal. E falando também, eu gostei também que vocês apresentaram as dúvidas, né? Que não são dúvidas críticas para falar que a vacina não é segura, né? Vocês estão seguros que a vacina tem segurança, mas são dúvidas que são importantes ser respondidas, como, por exemplo, quanto tempo esse anticorpo que é produzido dura? Vai precisar de algum reforço depois de alguns anos? Fala um pouco sobre isso, Gustavo, sobre as questões que ainda estão abertas, que são importantes para a gente responder com pesquisas, mas que não interferem na segurança dessas 2 vacinas que até agora foram aprovadas. Certo. O uso emergencial colocou uma série de desafios para a gente, né? Porque, tradicionalmente, nós tratamos as incertezas, né? Nós chamamos ali de incertezas, né? As incertezas sobre a eficácia em algumas populações, por exemplo. Usualmente, a gente espera que essas incertezas sejam todas esgotadas até... Por isso que o processo de registro, muitas vezes, é longo.
porque a gente esgota todas essas incertezas com os estudos para poder aprovar. E no caso do uso emergencial, já tendo uma segurança bem caracterizada, já tendo ali dados promissores sobre a eficácia, a gente entende que faz sentido, a nossa recomendação foi que fazia sentido já permitir o uso emergencial para populações específicas, para populações mais vulneráveis, para que se pudesse observar e monitorar as incertezas. A gente identificou, nas duas vacinas, a gente identificou algumas incertezas maiores, assim como você colocou. Por exemplo, essa questão do tempo, né, de proteção e os dados de imunogenicidade. Porque a gente sabe que diferentes tecnologias de vacina podem gerar diferentes respostas imunes, né? No caso, por exemplo, da Coronavac, a resposta imune principal é a resposta que a gente chama de humoral, ou seja, a formação de anticorpos. A resposta humoral, ela costuma ser uma resposta mais rápida e costuma ser uma resposta não muito duradoura. Então, por isso que, às vezes, a gente precisa observar para ver com qual frequência a gente precisa reaplicar a vacina para garantir essa proteção. E como na autorização de uso emergencial a gente tinha uma solicitação de pelo menos 2 meses de acompanhamento, a gente colocou como uma incerteza justamente monitorar as pessoas que foram vacinadas para verificar se há necessidade de novos reforços e com qual tempo. No caso de vacinas, por exemplo, de tecnologia viral, como a da Oxford, a gente tem, além da resposta humoral, a gente tem a resposta celular. Na resposta celular, a gente costuma ter uma resposta, uma imunidade de memória, que costuma ficar mais tempo. Mas também não foi possível observar nos estudos que a gente analisou, porque o acompanhamento foi de 2 meses. Então, também colocamos uma incerteza. Uma outra incerteza que a gente colocou de destaque é que nós estimulamos, quando esses estudos foram apresentados para nós estimulamos as empresas e os pesquisadores a incluírem pessoas que já tinham sido contaminadas com a COVID, com o SARS-CoV. Porque a gente queria verificar se a vacina teria o mesmo desempenho nessa população. Pessoas que nunca tiveram contato e pessoas que já tiveram contato. A gente sabe que quando você já tem anticorpos para a COVID ou para qualquer doença, né, viral, bacteriana, quando você já tem anticorpos, pode-se ter um desempenho diferente na vacina. Como a gente não foi possível ter dados robustos ou estatisticamente significativos que pudessem mostrar que a eficácia é diferente nessas populações, nós mantivemos em bula a possibilidade de vacinar também pessoas que já tinham sido expostas, mas colocamos como uma incerteza para que isso pudesse ser monitorado, para que as pessoas que forem vacinadas possam acompanhar, e as pessoas que foram vacinadas e não tiveram ou já tiveram, possam estar atentas a essa questão e a gente possa gerar mais dados que a gente possa chegar a uma conclusão se tem um desempenho diferente de eficácia ou não para essas populações. Então, dentre as incertezas que a gente tem, são mais ou menos nesse sentido. A gente precisa monitorar para gerar mais dados para a gente poder, para poder ajustar a bula ou, eventualmente, a gente até retirar a autorização de uso emergencial se não valer a pena. Porque a decisão é sempre baseada em risco-benefício, né? Se não tem benefício, o risco pode superar e a gente pode decidir, então, retirar. Ah, então vocês podem retirar isso caso os estudos evoluam e surjam novas opções melhores. Sim, a gente até colocou na nossa recomendação lá para os diretores que esse fosse um acompanhamento periódico, que existisse um monitoramento e que fosse um acompanhamento periódico com uma possibilidade de revisão da autorização caso se observasse alguma questão. Então, assim, é importante ter essa ferramenta, né? Porque se não estiver funcionando, nós vamos ter que... Não vale a pena mais, né? Então, gente, só para sumarizar o que a gente falou até agora, vocês estão vendo que tem todo um passo a passo, que tem justificativas científicas, que tem todo um racional, né? Não é nada por um achismo, como a gente fala, né? Tem todo um passo a passo para isso. E eu gosto muito de falar nas minhas bancas, quando eu participo, Gustavo, das perspectivas. Isso também recebi muitas perguntas da Sputnik, da Janssen, até da Pfizer, né? Que está sendo muito falada no mundo e aplicada no mundo. Pessoas que me seguem, que moram em outros países, estão perguntando, porque tem familiares aqui, quais que são as perspectivas de novas vacinas, de mais opções? Porque a gente sabe, fazendo um cálculo, que vai demorar um pouco até todos os
grupos de risco serem vacinados por conta dos insumos, da velocidade de produção e tudo mais. Então, há perspectiva de terem mais vacinas que ajudem a gente a vacinar mais rápido ou não? Como é que está isso? Sim, estamos com perspectiva de novas vacinas, sim. Então, dos estudos que a gente aprovou, das 4, 2 já têm autorização de uso emergencial. A Pfizer já teria condições de pedir também, desde o ano passado, mas a Anvisa não cabe, né, obrigar a empresa a pedir, porque isso também depende da negociação de doses, de outras questões de disponibilização que não passam pela Anvisa. Mas a Pfizer é uma possibilidade de, pelo menos em termos de segurança, eficácia e dados de estudo, a Pfizer já teria condições de pedir autorização de uso emergencial. Vamos ver como vai ficar a negociação aí com o governo. A Janssen está com o estudo para terminar, então já está nas etapas finais. Acredito que dados interinos já poderão ser compartilhados conosco para que a gente possa também verificar as condições para uso emergencial. O estudo da Janssen, a questão da Janssen, o grande diferencial da Janssen é ser uma dose única, então isso também traz uma série de vantagens. A Sputnik é uma vacina que usa uma tecnologia que é conhecida também, que é uma tecnologia de vetor viral, é meio que a junção da vacina de Oxford com a vacina da Janssen, então são dois vetores numa mesma vacina. A Sputnik, a gente teve algumas conversas desde o meio do ano passado. Inicialmente, os russos tinham feito uma parceria com o Tecpar, que é um instituto do Paraná. Depois, eles acabaram trocando de parceiro e mudou para a União Química. Quando a gente conversou com a União Química e a gente viu os estudos que foram conduzidos lá na Rússia, a gente viu que algumas das perguntas que a gente tinha seriam melhor respondidas com um estudo aqui no Brasil. Não é obrigatório fazer estudo aqui no Brasil, mas se existe alguma questão que não está muito clara, é uma decisão da empresa falar, não, está mais fácil eu responder com estudo aqui no Brasil. E foi o que a União Química fez. Mandou um pedido de estudo aqui para a gente avaliou os dados preliminares da produção dessa vacina lá na Rússia e também dos estudos, e a gente fez algumas exigências para eles. E aí, nessas exigências, a gente questionou aspectos da produção, dos estudos e tal. E aí agora a gente está aguardando a União Química responder essas exigências para que a gente possa autorizar o estudo de fase 3 e aí seguir para autorização de uso emergencial. Então é uma perspectiva aí também a Sputnik para a gente. Tá, legal. Eu até olhei a publicação de hoje da Anvisa e tem muita gente escrevendo assim, você viu? Aprovem a Sputnik, aprovem a Sputnik, como se isso dependesse de vocês, né? Não é assim. Precisa desses dados para que aprove e tenha segurança para a população, né? Muitas pessoas pensam que a Anvisa burocratiza as coisas. Só que, gente, pensem, se aprovasse qualquer coisa, o que aconteceria? Num estudo, quando a gente quer saber o que acontece sem aquilo, a gente vê como que fica o cenário sem aquilo. Então, por exemplo, antes da Anvisa, se a gente lembrar dos casos, não sei se vocês viveram isso, se são mais jovens, mas teve o caso da pílula de farinha, lembram do anticoncepcional? Porque não tinha regulação da Anvisa. Teve um caso de contaminação, né, Gustavo? Foi por bário de um medicamento? Sim, celular, teve contaminação por bário. Gravíssimo, gravíssimo. Então, a Anvisa ajuda tudo nisso. Então, gente, não é burocratização, é pela segurança. Então, vocês estão vendo sobre isso? Até uma curiosidade agora, entrando no ramo de curiosidades. Teve algum pedido muito estranho, bizarro durante essa pandemia, de algum medicamento, alguma coisa bem estranha? Teve sim. Não, mas antes eu vou contar para vocês, Lely. Mas assim, antes eu só queria falar um comentário sobre essa questão da burocratização. Quando você sai de casa, quando uma pessoa sai de casa, vai num posto de saúde, aí a enfermeira ou o farmacêutico ou sei lá, alguém vai aplicar essa vacina em você, pega a vacina e aplica em você, você tem que ter muita confiança, né? Você sai da sua casa, você vai lá, alguém está injetando alguma coisa em você. Quem vai garantir que aquilo que está sendo colocado em você é uma vacina, vai gerar anticorpos, vai te proteger contra a doença? Então, é isso que é a função de uma agência reguladora, se preocupar em olhar esses dados, garantir, assegurar a qualidade, a segurança e a eficácia dessa vacina para que a pessoa possa ficar tranquila nesse sentido
de ir lá de certa forma, ter benefício com aquela vacina. Então, não é burocratização, é segurança. Bom, mas então, nesse caso, na situação de pandemia, a gente viu várias situações, né, em que vários pedidos esdrúxulos, né, várias poções mágicas, gente com receitas milagrosas para curar Covid, mistura de plantas, mistura de partes de animais. Mas o mais curioso foi um caso de realmente uma pessoa que tinha desenvolvido um scanner para escanear a pessoa. A ideia era o scanner escanearia a pessoa e conseguiria ver se ela teve Covid. Aí a gente começou a questionar, tá, mas como? Como assim? Como um scanner consegue saber se a pessoa tem Covid ou não? Ah, porque as pessoas que têm o Covid vibram com uma onda diferente, então ali o scanner conseguiria captar essa onda, etc. Aí a gente, né, fazendo 2, 3 perguntas, já inviabilizou esse pedido. Mas depois essa mesma pessoa voltou, não, falando que tinha ela tinha desenvolvido um aplicativo. E o aplicativo, a pessoa clicava no aplicativo e conseguia diagnosticar Covid por meio do aplicativo. Então, quer dizer, nem escaneava a pessoa, era só clicar ali. Então, assim, Gênios, foi muito... né? Gênios. Mas veio de tudo, veio de muita coisa. Esse foi um exemplo assim, mais esdrúxulo que veio na minha cabeça, mas veio muita coisa. Eu sei porque eu recebo, meus alunos me mandam as fake news que eu fico pensando, gente, como que alguém acredita nisso? Não faz nem sentido, né? Por isso que eu pensei nessa pergunta. E falando sobre o cargo, eu vi uma entrevista sua falando, assim, de uma forma descontraída, que até o pessoal da sua família ficava perguntando quando vai aprovar, quando vai aprovar. E como tem muitos profissionais da saúde aqui, acho importante a gente falar disso, discutir sobre ética. Como que você lida com a pressão? Como que é isso para você, nesse cargo? Porque tem muita pressão, principalmente agora. E aí, como lidar com isso? Pois é, eu particularmente tenho lidado com a pressão buscando ser transparente. Eu acho que as pessoas pressionam, quando elas pressionam porque muitas vezes porque não sabem ou não entendem por que a gente faz as coisas, né? Então, e isso eu tenho reforçado muito com a minha equipe, né? Nós temos que ser transparentes, nós temos que dar visibilidade, nós temos que dar segurança para as pessoas de que nós não estamos atrasando. Então, por exemplo, né, no caso dos pedidos de autorização de uso emergencial, a gente fez questão de criar um painel para mostrar, para que as pessoas pudessem acompanhar dia a dia a evolução das análises dos documentos, quando os documentos vieram, quando não vieram. E isso é essa maneira de lidar com a pressão, porque assim as pessoas, sabendo o que a gente está fazendo, porque a gente tem que fazer, porque a gente precisa fazer, as pessoas conseguem, então, saber esperar a hora certa, saber que estamos fazendo um trabalho, que elas podem confiar que não é uma questão de querer inviabilizar produtos ou querer atrasar. Então, essa é uma questão ética também. Eu acho que acredito que ser transparente faz parte dessa questão ética. Ser muito claro sobre o que tem, o que não tem, o que precisa e o que não precisa. E eu espero que a gente continue sendo bastante transparente para que as pessoas possam entender nosso trabalho. Acho que isso ajudou muito. Eu adorei essa ideia do painel, porque a gente conseguia ver dia a dia o que estava acontecendo. É o que você falou. Ninguém ficou pensando, a Anvisa não está fazendo nada, só está esperando, né? A gente via o que estava acontecendo. E achei importante também você vir falar na TV, falar com os canais de comunicação, porque isso mostra também, isso ajuda a disseminar a ciência e mostrar o papel importantíssimo de vocês, né? Sobre isso, já está quase acabando, né, gente, a live. Que dica que você daria para quem quer ser bem-sucedido na carreira? Porque você é uma pessoa bem-sucedida, farmacêutico, né, que ascendeu. Que dica que você daria para quem está assistindo? Como eu disse, tem muitos alunos de áreas da saúde. O que você pode falar para eles? Ixi, bom, eu não sei se eu me considero bem-sucedido, não. Eu me considero uma pessoa, né, que está exercendo a função no momento. Mas eu vejo assim, eu vejo que eu estou onde eu estou hoje porque eu fui aceitando as oportunidades. Assim. Então, se você vê como é que foi a minha trajetória, né, eu fui, desde que eu entrei na Anvisa, eu fui 10 anos, eu fui um especialista. Então, um especialista era quem fazia as análises, eu era inspetor, então eu tinha que fazer muitas inspeções em centros de pesquisa,
Foi um trabalho muito interessante que eu gostei muito, porque eu conseguia aprender na prática o que eram as pesquisas nos laboratórios, etc. Aí fui inspetor durante muitos anos, depois eu comecei a entrar no cargo de gestão, e foi assim, você quer assumir esse cargo de gestão? Eu falava, sim, quero. Aí fui coordenador. Aí depois veio a oportunidade, você quer ser gerente? Quero. Quer ser gerente geral? Quero. Então eu sempre fui muito assim, sabe? Eu acho que o que me colocou onde eu tô foi o fato de eu aceitar os desafios. Claro, sempre conversando com a minha família, discutindo, né? Porque a gente sabe que quando você assume posições assim, isso demanda muito tempo, muita energia, muita dedicação, e isso precisa ser discutido com a família, porque a família tem que estar de acordo, tem que apoiar, né? E eu acho que me fez colocar onde eu tô, e eu acho que também uma dica é a pressão, né? Muitas vezes a pressão acaba fazendo a gente ficar desanimado ou angustiado, ansioso, etc. E a maneira que eu tenho de lidar com a pressão, então, para o público é ser transparente, internamente é buscando ter meus momentos de tranquilidade, de paz, né? Momentos de desligar, momentos de separar, de me divertir, momentos para voltar para mim mesmo, para depois ganhar energia e poder continuar. Mais ou menos essas dicas assim que eu tenho. Ah, muito legal. Isso até os estudos mostram, eu sempre falo pro pessoal, ter um momento nosso, porque a gente cuida das pessoas o tempo inteiro. E da gente, né? Quando a gente vai cuidar. Então é importante você falar isso, que você valoriza a sua família, que você conversa com eles, porque não é só carreira a nossa vida, né? Apesar da gente gostar muito do Então, que a gente faz, né? Então, é bem legal. E vocês viram, gente, que ele falou de não ficar negando, fazer as coisas para aprender, né? Sempre pensar nisso. E aí, Gustavo, só para finalizar, como você indica que as pessoas se informem sobre as próximas decisões da Anvisa? Tem um jeito mais fácil que vocês indicam? O que, que você acha? bom, eu acho que seguir as redes sociais da Anvisa é uma boa estratégia. Eu acho que a nossa assessoria de comunicação tem sido muito ativa nesses aspectos de postar, de ser transparente também. E a nossa página, né, costuma ser uma boa. Voltei. As nossas páginas costumam Voltou. ser uma boa fonte de informação também. Porque a gente consegue ali colocar vários dados, várias. Essa é uma dica importante para as pessoas que querem se atualizar mais. Estão vendo, gente? Não é pelo WhatsApp. Vocês entrem no site e nas redes sociais. E o que, que você acha agora da gente abrir 5 minutinhos para pergunta, para 2, 3 perguntas? O que, que você acha? Posso? Claro, claro, Posso? claro. Obrigada, viu, Gustavo? Foi bem esclarecedor. Deixa eu abrir aqui os comentários. Gente, mandem as perguntas de vocês. Acho que ficou bem Eu claro que tudo que a agradeço a Anvisa fez e vem oportunidade. fazendo. Obrigada, viu, por aceitar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem umas perguntas aqui, deixa eu ver. A Anvisa tem planos informativos como campanhas de vacinação explicativas na televisão? Isso não é a Anvisa que cuida, é o Ministério da Pois Saúde, é. não é, Gustavo? Não é? Isso mesmo. Essa é uma questão. A Anvisa é só o órgão que cuida da vacina, especificamente, do monitoramento, etc. Agora, a vacinação está sendo toda planejada e divulgada pelo Programa Nacional de Imunização. Essa pergunta é boa. Como que está sendo feito o acompanhamento dessas pessoas que estão sendo vacinadas? Isso também é o Ministério da Saúde, né, Gustavo? Ou vocês também estão acompanhando? Existe também uma área específica da Anvisa que cuida do monitoramento. Eles estão em contato com o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, e ali eles estão fazendo várias estratégias para acompanhar as pessoas, tanto no que diz respeito à segurança, por exemplo, possíveis eventos adversos ou possíveis reações adversas que não foram observadas no estudo, quanto também eficácia, para verificar se as pessoas desenvolveram Covid mesmo depois de vacinada, quanto isso está acontecendo. Então, a gente está participando junto com o Programa Nacional de Imunização. Certo. O pessoal está agradecendo aqui. Estão perguntando se tem alguma vacina 100% brasileira. O Gustavo já falou, não tem. As que tem são em parceria com outros locais. Mas uma coisa muito legal da Coronavac
e de Oxford é que haverá transferência de tecnologia. Então, o Butantan está construindo uma fábrica. Isso é muito bom, porque isso vai deixar a gente independente daqui a um tempo. Vai demorar alguns meses, né, Gustavo, para ela ser construída, mas isso tem, os contratos têm essa transferência de tecnologia, mostrando como a ciência brasileira é forte. Eu já fiz alguns experimentos no doutorado no Butantan e eu sinto tanto orgulho, porque eu sei como é difícil, como tem pouca verba, e mesmo assim o pessoal é muito qualificado, é muito incrível o trabalho que eles fazem. Comenta um pouco sobre isso, sobre a transferência de tecnologia, que tem bastante perguntas sobre isso. Ah, isso mesmo. Transferência de tecnologia prevista hoje é a do Instituto Butantan com a Sinovac e Oxford com a Fiocruz, com Biomanguinhos. E eu acho que isso é fundamental, né? Para a gente ter independência, para a gente ter conhecimento, ganhar conhecimento científico aqui no Brasil. Então, a gente tem essas parcerias. A Anvisa não define, né, quem vai fazer transferência ou não, são as próprias negociações entre as empresas, mas acho muito importante ter essa transferência para cá, para o Brasil. Acho que é isso, Gustavo. Tem muitas outras perguntas, né? Mas de repente eu posso ir respondendo nos stories. Quero muito te agradecer pela disponibilidade, pela elegância de ter aceitado vir falar com os meus seguidores sobre isso. Eu acho que foi muito proveitoso mesmo. Foi, como eu disse, aquela apresentação no domingo já foi uma aula de ciência. Hoje, mais ainda, hoje foi o reforço da aula de ciência. Eu acho que todo mundo está bem feliz e muito esclarecedor. Obrigada, viu? Obrigada mesmo por estar disponibilizando Eu, esse seu tempo de folga para isso. eu que agradeço, Eli. Não, e fiquei muito feliz. Você está super inteirada de tudo. Acho que você, como uma divulgadora de ciência, está fazendo um trabalho ótimo. Então, parabéns, queria te parabenizar. E fico à disposição. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Obrigada. Eu resolvi também compartilhar sobre a vacina, apesar de não ser neurociência, porque as pessoas estão com muitas dúvidas e a gente é privilegiado de ter feito uma formação na ciência e conhecer isso. Então, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Obrigada, viu? Gente, eu vou tentar Um deixar abraço. salvo aqui, senão eu baixo no YouTube, coloco lá e mando o link para vocês. Obrigada, viu? O pessoal amou também Tchau, um nos abraço. comentários. Tchau, tchau. Bom descanso.